os personagens mais subaproveitados de The Walking Dead, os personagens que poderiam ter sido mais aprofundados, tinha mais espaço na história, ou às vezes até a versão dele dos quadrinhos tinha muito mais coisa pra acontecer e simplesmente não fizeram na série, desde os personagens que apareceram um pouquinho e não fizeram nada ali praticamente, até mesmo personagens que apareceram muito, mas não fizeram o suficiente que poderiam fazer. Sim, nesse vídeo eu decidi trazer essa lista aqui com curiosidades que muita gente deve concordar aí. Você quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, mais um vídeo de lista aí, né, que tem um tempinho, o primeiro do ano, assim, agora, pra gente poder falar daqueles personagens que poderiam ser mais importantes ainda, né, que simplesmente em certos pontos foram desperdiçados. Já vamos lá, né, fica ligado, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal que a gente tá chegando muito perto da série de Rick e Michonne, logo tem trailer e a gente vai analisar tudo aqui. E é o seguinte, né, eu sei que essa lista é vasta, além dos que eu vou falar aqui, vão faltar vários outros que vocês vão falar aí também. Ah, poderia ter colocado e tal, poderia, mas esses aqui são os principais que eu lembrei aqui. E também um ponto que a gente tá julgando pra esse ranking aqui, não é a pior morte, a morte mais mal feita e tudo mais. Os personagens que eu vou falar aqui podem até ter tido uma morte correta, que justifica no momento, foi épico, sensacional, mas antes deles morrerem ou saírem de The Walking Dead, poderiam ter sido mais aproveitados. E eu quero começar essa lista com o 8º lugar aqui, justamente com T-Dog. Sim, Theodore Douglas, né, com esse apelido aí, T-Dog. Quem lembra desse personagem? Pois é, tá aqui no finalzinho da lista, porque ele, né, apesar de não gerar tanta raiva assim, e tanta gente ficar falando sobre isso, ele é um dos personagens que poderia ser um pouco mais bem aproveitado. Ele até, né, considerando o tamanho de The Walking Dead, morreu até que cedo, a gente pode dizer. Pra quem não se lembra, o T-Dog vem na primeira temporada como membro do grupo do acampamento lá de Atlanta. Quando o Rick chega, ele já tá fazendo parte do grupo, aí ele segue até a segunda temporada ajudando na fazenda. Ele era o tanque do grupo, o brutão, o fortão. Só que até chegar na terceira temporada, ele não teve tanto espaço assim, era um diálogo ou outro, um aprofundamento de história pequeno ou outro, e começou a aparecer e ter mais espaço pra se destacar, parecer que iam contar mais ali na terceira temporada. Só que é justamente o que The Walking Dead sempre fez. Em alguns personagens, no momento que eles começam a querer introduzir e aprofundar mais, você pode começar a imaginar que ele pode acabar morrendo, e foi o que aconteceu. Durou 4 episódios, se eu não me engano, na terceira temporada já morreu, né, acaba que assim, um ponto é que a morte dele é meio que uma espécie de morte que salva um pouco a Carol, porque pra quem não sabe, ali na terceira temporada eles iam fazer como nos quadrinhos, a Carol ia morrer pros zumbis na prisão, só que eles mudaram e vozes aí dizem que essa morte acabou se direcionando pro T-Dog por conta disso. É basicamente isso, é um cara aí que no futuro, né, da história, mais na luta contra o governador, contra o Terminus, às vezes até contra o Negan, ia ser muito legal de ver ele com sua força e intensidade. Mas a gente vai seguindo os nomes porque a gente vai avançando para uns que foram bem polêmicos, né? Minha 7ª colocação aqui de personagens mais desperdiçados em The Walking Dead fica com Pope. Sim, é o primeiro vilão ali da última temporada de The Walking Dead, o vilão da primeira parte ali, o líder dos Reapers. É, aquele grupo que foi assim, a parte mais fraca, a parte ruim da temporada 11 de The Walking Dead. Pois é, esse cara, ele chega com a promessa de ser quase um novo Negan, até pela atuação. O ator mesmo é um cara muito bom, a questão da voz, a questão dele intimidando, o que o grupo fazia, matava de forma sanguinária, só que quando começaram a querer dar um espaço pra ele, o roteiro faz ele ser o Negan da Shopee. É basicamente isso. O Negan do Paraguai, a gente pode dizer. Porque é um dos vilões mais mal aproveitados de The Walking Dead. Ele não mostra tanto antagonismo que um vilão pra última temporada deveria mostrar. Tinha que ter mostrado mais, imposto mais respeito. É mostrar a capacidade dele de mandar, mas não é tanto assim. Ele não tem uma habilidade especial que é mostrada também. E por fim, morre na velocidade da luz. Na hora que ele vai começar a ter um espaçozinho ali na história, já morreu. Morreu muito rápido. É um vilão que é vencido muito fácil. Uma pessoa que é membro do grupo dele mata, né, que é a Lia, e por isso eu coloco aqui na minha 7ª colocação. Eu acho que outros colocariam até mais acima, só que assim também, o ponto é que esse personagem não tinha como ele passar ali da primeira parte da última temporada de The Walking Dead, que senão ia enrolar mais ainda pra mostrar Commonwealth, então ele precisava ser mais bem aproveitado, mas dentro daqueles episódios ali, daqueles 8 primeiros, que simplesmente não deram espaço suficiente. E aí a gente segue pra posição de número 6, pra gente falar também de um vilão, que esse aqui eu acho que poucos vão lembrar, e inclusive poucos se incomodam com esse ponto em relação a
esse vilão. Eu acho que é mais a galera dos quadrinhos, assim, que já leu, que se incomoda. Eu tô falando justamente do Garrett. Sim, o líder do Terminus, o líder do grupo dos canibais lá, aquela loucura toda. Pois é, sim, eu concordo que ele é um ótimo personagem mal aproveitado não significa que ele é ruim, ele é um ótimo, ele é muito bem interpretado. O momento que ele aparece, a introdução dele, são os momentos, inclusive, de maior audiência de The Walking Dead, né? Finalzinho da 4ª temporada gerou um hype imenso pra galera assistir o início da 5ª, que é o topo máximo. O recorde de audiência de The Walking Dead não é o episódio que o Negan aparece, é o episódio 1 da 5ª temporada. E muitos devem se perguntar, né? Mas, João Vitor, você tá dando só elogio, por que então que ele é um dos personagens mais mal aproveitados? Justamente porque ele tinha tudo pra ser um vilão muito maior, um vilão que fizesse mais coisas e mais maldade ainda, pra chegar no nível de nem ser esquecido às vezes, porque esse aqui é um dos grandes vilões de The Walking Dead, mas se ser comparado com Negan, Governador, Alpha, ele sempre vai ficar atrás aí na lista do povo, porque ele simplesmente não teve tanto espaço e foi morto rápido demais. Não que a morte dele tenha sido ruim. De novo, o Rick sanguinário matando ele ali e tudo mais, é um dos episódios mais sinistros e loucos e bem feitos de The Walking Dead. Mas caso você que tá assistindo aí não saiba, Garrett só apareceu em 4 episódios de The Walking Dead. Ele é um dos maiores vilões da série e só apareceu em 4 episódios. Então sim, por conta disso, eu coloco aqui na minha 6ª colocação, eu acho que poderia ser mais bem aproveitado, só que tem outros, claro, que poderiam ser mais bem aproveitados ainda. E a gente segue a lista, pra um nome que pra alguns era uma personagem chata e pra outros poderia ficar melhor, que é justamente esse o ponto de estar aqui na minha lista, que eu tô falando justamente da Beth. Sim, a irmã da Meg, Beth Green. Pois é, na minha opinião, ela é a 5ª personagem mais mal aproveitada de The Walking Dead. E sim, você vai perceber que isso aqui é um caso diferente, não é porque ela durou pouco, nem nada, porque ela durou muito, ela durou um tanto bom. E também não é pelo ponto da morte dela, que eu talvez tenha achado mal feita, essas coisas, não. O que eu achei incrível também foi um episódio extremamente bem feito e gerou muito impacto na história. Mas o ponto mesmo dela estar aqui nesse 5º lugar da lista é o desenvolvimento dela, né? Você pega uma personagem que, assim como o próprio Daryl, né, é uma personagem que foi criada exclusivamente pra série, ela não existe lá nos quadrinhos de The Walking Dead, e aqui na série eles tiveram a primeira grande oportunidade de abordar uma outra filha do Hershel com maior caracterização. E ela simplesmente tá ali ajudando na prisão e tal, mas sem tanto aprofundamento, sem tanto descobrir pra que ela serve. E claro, mais uma vez, é um caso de um personagem que começou a ser desenvolvida e mataram quando tava ali encontrando o ponto, tava encontrando pra que ela serve. E eu falo isso porque, desde o aprofundamento dela com o Daryl, naquela jornada na floresta, que ela tem os impactos da vida promovidos pelo Daryl, ela começa a evoluir e meio que ela finalmente encontra a sua função e sua capacidade como sobrevivente ali no apocalipse, lá no hospital, a partir dela, pela primeira vez, ter tanto que se virar sozinha, né, em tudo. Ela luta contra o policial abusador, contra a líder muito louca e tudo mais, ela finalmente conseguiu se impor e não ser só aquela jovem que precisa ser protegida por outras pessoas. Ela ia sair daquele hospital ali como uma sobrevivente muito maior e mais firme, totalmente desenvolvida, só que é ali que ela morre. Justamente por isso, na minha opinião, faltou a parte da gente ver como é que seria essa nova Beth, a nova Beth desenvolvida. E a gente segue para os principais nomes, que esses aqui são os principais que justificam essa lista pra mim. A partir do 4º aqui, é os que, assim, eu mais queria ver mesmo. Vamos ir pra 4ª colocação dos personagens mais mal aproveitados de The Walking Dead, que na minha opinião fica com Dr. Edwin Jenner. O primeiro cientista verdadeiro que sabe alguma coisa do apocalipse ou algo em The Walking Dead. Aparece ali no 5º episódio da primeira temporada. O cara lá do CDC, pois é. Esse cara, principalmente pelo que ele representa na história, poderia sim ter sido mais bem aproveitado. Eu acho que não seria um dano pra The Walking Dead ou algo negativo se deixassem ele sobreviver à explosão do CDC, ele acabar saindo dali. Na atualidade existem até teorias de que ele possa estar vivo, aqueles vídeos lá da cena pós-créditos de World Beyond que aparecem em filmagens dele. Apesar de eu achar mais que era de antigamente, tem gente que tem essas teorias e aí já cancelaria essa coisa dele ser mal aproveitado, mas até então ele poderia ter sido muito melhor aproveitado. Ele é o cientista master que aparece em The Walking Dead, que aparece só em 2 episódios. Eu fico imaginando como poderia ser interessante, ele mesmo com um grupo sucateado do Rick, que não tem nada de pesquisa nem nada, ele dando ideias de onde poderia ter um novo laboratório de pesquisa pra ele procurar mais coisas, estudar mais, ou só com o que tem ali, estudar sobre isso, juntar com o conhecimento de algum personagem ali que ele poderia ensinar e passar um legado, explicar mais sobre a esposa dele, contar mais sobre o início do apocalipse mesmo, que com certeza esse cara sabia tudo mesmo. Então é um personagem que poderia agregar demais na história, apesar de que também, né, a gente tem o ponto de que a história principal de The Walking Dead, da série principal que se baseia no Robert Kirkman lá, não é pra ser sobre origem, cura e essas coisas.
coisas, não é pra ficar focando no vírus e parte científica. Tanto é que a parte do CDC não existe nos quadrinhos, foi adicionada só na série. O Robert Kirkman queria foco nos sobreviventes, no drama dos sobreviventes, e isso foi The Walking Dead até o final, por isso também apagaram o Dr. Jenner e ele não foi tão aproveitado como deveria. Mas agora a gente tá nessa nova etapa do universo de The Walking Dead que tem essa esperança. Enfim, vamos seguir pro pódio agora. Terceiro colocado dos mais mal aproveitados de The Walking Dead. Não tem como fazer essa lista sem colocar esse nome. Eu quero falar da Georgie. O clássico. Aquela personagem que eu expliquei em vídeo recente o que pode ter acontecido e tal. Pra quem não se lembra, a personagem que apareceu pra Maggie e pra galera de Hilltop oferecendo trocas e sendo toda boazinha, bonitinha na 8ª temporada. E nunca mais apareceu. Literalmente uma mulher que o visual dela e tudo que é apresentado ali traz pra gente a ideia de que ela é líder de uma comunidade grande, de um grupo e tudo mais. Óbvio, tem vários personagens dessa lista aqui que eu acharia mais interessante ver sobre o Jenner lá e outros e tal. Mas aqui eu tô falando sobre desperdício, sobre poder ter sido usado mais. E a forma como eles colocaram a Georgie na história e simplesmente depois sumiram com ela, só com a Maggie mencionando sobre ela depois, é um negócio, tipo, parecia que tinha um plano, mas aí o plano foi abortado. Esquece o plano. É isso. Traz muito uma ideia de que algum roteirista, alguém da produção ali tinha um plano, uma história escrita pra uma nova comunidade que iam encontrar ali, alguém importante pro futuro e que simplesmente, não cabe colocar na história, vamos tirar. Na minha opinião, dá pra dizer que é o terceiro lugar, porque soma tudo. Rapidez em aparecimento. É uma personagem quase inovadora desse universo, porque é tipo uma das primeiras, ou talvez até a única, né, que aparece assim, oferecendo coisas boas, ajuda linda e tudo mais, vão fazer trocas, e não se provou ser algo ruim ou algo que teve briga. Não, só ajudou, ficou brecha e a brecha nunca foi estabelecida. Basicamente, essa é a minha opinião. Só que agora a gente vai pros dois aqui do topo, que assim, eu fiquei na dúvida sobre qual que eu colocaria em primeiro aqui, pode ficar variando, outro dia pode ser que eu mude minha opinião, mas no momento, né, segundo lugar de personagens mais mal aproveitados de The Walking Dead, fica com Jesus. Ou o nome oficial, porque Jesus era o apelido, né, Paul Rovia. Sim, esse cara aqui, ele é talvez um dos grandes rostos que representa o desperdício de personagem em The Walking Dead. Com base no que a gente tem dele nos quadrinhos, é complicado o que fizeram na série. Pois é. No caso, pra quem não se lembra, Jesus foi introduzido na 6ª temporada, como o cara lá de Hilltop, que luta karatê e tudo mais, o cara todo pacífico também, que se provou cada vez mais pacífico na 8ª temporada, que é uma parte muito chata que eles abordam dele, e é talvez a parte em que mais desperdiçaram o potencial dele, porque ele é um cara que, se você vai nos quadrinhos e vê ele no momento da guerra contra o Negan, ele tem um destaque sinistro, ele luta, ele pega o bastão do próprio Negan, ele derruba um monte de Salvador, luta o karatê sinistro mesmo, e na 8ª temporada de The Walking Dead, ele simplesmente foi o direitos humanos da série, ele é só o cara lá, não mata Salvador não, então matando todo mundo não, quem tiver tentando matar, eu vou lutar e vou bater também. Mas filho, eu trouxe até os trechos dos quadrinhos, olha isso aqui, no auge que a gente tinha raiva do Negan, como é que ia ser lindo ver ele pegando o taco do Negan, batendo na própria cabeça dele, todo mundo já tinha lido quadrinhos, ficou esperando isso acontecer na guerra da 8ª temporada e nada. Aí chega na 9ª temporada, passa o salto temporal, eles precisam introduzir os sussurradores com a morte impactante, escolhem a morte do Jesus. Sim, aqui também é um outro ponto, eu não acho uma morte tão errada, seria muito ruim e sem graça, funcionaria fraco pra série se introduzissem os sussurradores sem matar alguém importante, isso é um fato, tá? Foi o que sobrou pra deixar o tom sinistro da chegada desse grupo, e não é culpa da showrunner que decidiu fazer isso na época, ela tava corrigindo os erros e sofrendo as consequências das decisões ruins das temporadas anteriores. Jesus não tinha sido aproveitado o suficiente na guerra contra o Negan e tal, o próprio ator tava desanimando, ele se ofereceu pra ser o personagem pra morrer ali na época dos sussurradores e ficou nisso. Mas assim também, ele tá aqui na 2ª colocação, porque se ele não morre ali também, se não é necessário matar ele, também ia ser muito louco pro futuro. Nos quadrinhos ele contra os sussurradores é muito louco, ele lutando contra o Beta, frente a frente. Então é aquele desperdício de personagem, mas enfim, já foi, né? Agora a gente tem que falar da primeira colocação, porque pra mim é esse aqui agora e pronto, acabou pelo nível de importância. O primeiro colocado de personagem mais mal aproveitado de The Walking Dead, na minha opinião, fica com o jovenzinho Carl Grimes. Sim, filho do Rick com a Lori, o filho raiz do Rick. E não, eu não tô trazendo ele nesse topo aqui da lista porque a morte dele é a morte mais mal feita de The Walking Dead e tal. Diferente dos outros, né, que eu falei, que a morte foi até ok, foi no momento certo e tal, aqui a morte do Carl foi tudo errado, com desenvolvimento errado, na pior temporada de The Walking Dead, que é a 8ª, com uma dramaturgia fraca e só uma mordida aleatória. Não foi causada pelo Negan nem por ninguém, é uma mordida do nada. E nem é esse o ponto principal do desperdício. O ponto principal do desperdício é que durante os
anos, mesmo ele estando em The Walking Dead há vários anos, o Carl, quando ele é muito criança, a gente sabe que não tem como aproveitar tanto. A criança, na maioria dos casos, vai ser a criança chata mesmo. Só que quando ele começa a crescer, que dá pra começar a ter as oportunidades de aproveitar ele melhor, poucos casos, poucas situações. Inclusive, a gente fica lamentando quando o Carl morreu, triste e tal, mas se você assistir a época próxima de quando ele morreu, sexta, sétima e oitava temporada ali, você vai ver que ele tava sendo muito pouco aproveitado em The Walking Dead, a ponto de vários considerar ele um personagem bem chato. E assim, ok, não aproveitou aí, vamos aproveitar no futuro. Não, matou o personagem. Futuro do Carl, que é o ponto master pra ele estar nessa primeira colocação aqui, porque ele é o filho do Rick, ele é o legado que os quadrinhos de The Walking Dead, a obra original, baseiam a história nele. É ele que era o cara pra que depois que o Rick ou saísse de The Walking Dead ou morresse, era ele que ia liderar e levar todo o legado no mesmo ritmo do pai. Então a gente perdeu a fase de evolução dele até a fase que ele ia virar o novo Rick. Quando mataram ele, simplesmente desperdiçaram tudo, apagaram esse legado aí, tiveram que construir um novo. Porque assim, pelo menos na atualidade, no universo, com as expectativas do Rick encontrar com as pessoas, o Rick desaparecido e tal, ele tá voltando, tá funcionando, mas a gente tem que ver depois que acabar essa etapa Rick, né, que isso é o complicado. Mas sim, o Carl, pra mim, primeira colocação do maior desperdício de personagem, mesmo que apareceu por muito tempo, tinha muito mais coisa pra oferecer. Pois é, mas e você que tá assistindo? Coloca nos comentários, seu ranking é assim também? É parecido? O que você mudaria, né? Deixa esse like, ajuda muito na divulgação disso aqui, dá trabalho pra fazer. Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma atualização sobre a tal da série do Rick, que logo tem o trailer aí, né? E no mais é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!